E aí, quando a gente começa a fazer contato com os leads, o que aparece? Objeção. Principalmente quando a gente trabalha com processos ali de vendas que demandam apresentação, múltiplas pessoas envolvidas ali no contato, a gente tem muitas objeções. E o objetivo dessa aula é justamente explicar para vocês como que vocês lidam com objeções. Porque a diferença, né, o ponto principal de um vendedor alfa é saber lidar com as objeções de maneira objetiva, induzindo ali o cliente a fazer o que você quer que ele faça, porque você entendeu que é o melhor cenário ali para o negócio dele, dentro das suas habilidades de consultor, né? Objeções nada mais são do que resistências que os leads colocam para fechar ali o negócio com você. Seria um mundo ideal se a gente terminasse a reunião de vendas ali já com o sim da pessoa e o Pix na conta. Mas a gente sabe que em 90% dos casos o cenário não é esse. Ele faz parte do jogo e não acontece só também, né, após as reuniões de venda, né? Os leads já apresentam objeção desde o primeiro contato. Então, desde o início, a gente já tem que ter muito bem estruturado o nosso processo de quebra de objeções para evitar esses cenários. Reconhecer as objeções, né, identificar elas de maneira rápida e dinâmica, pode transformar uma negociação estagnada em uma oportunidade de vendas ali bem sucedida. Eu trouxe aqui alguns principais tipos de objeções, né? A gente tem a falta de orçamento, quando a pessoa fala, não tenho dinheiro disponível para investir nisso agora. A falta de necessidade, não estou entendendo como que isso vai me ajudar nesse momento. Falta de tempo, eu estou muito ocupado agora, não consigo pensar nesse projeto, me chama em tal data. Eu nunca vi vocês têm uma rede social para que eu possa entender que vocês aí são, de fato, uma empresa que já tem algum case. Isso acontece também. E a objeção do não agora. A pessoa vai só te jogando mais para frente, quando na verdade ela não tem interesse ali no produto e não quer dizer aquele não definitivo. Então ela fica te jogando mais para frente. E como que a gente reverte essas objeções e garante ali o fechamento com esses leads? Reverter objeções significa uma oportunidade para transformar aquela objeção, né, aquela conversa negativa, numa oportunidade de você aprender e fechar negócio ali com o cliente de fato. Aí eu separei algumas técnicas aqui que eu utilizo dentro do meu processo que eu tenho certeza que farão sentido aí para vocês, para que vocês possam colocar na prática dentro do seu processo de vendas para você lidar com as objeções de maneira mais precisa. Primeira coisa que você deve ter, que eu já listei como característica de um vendedor alfa lá nas primeiras aulas, é escuta ativa e empatia. Então a primeira coisa que você deve fazer ao ouvir uma objeção é escutar atentamente. Você tem que entender o que de fato o lead está te apresentando como objeção para você poder conduzir ele para o próximo passo. Não interrompa, deixa o lead completar ali com clareza toda a objeção que ele apresenta. Um exemplo aqui, o lead fala para você, não tem orçamento para isso agora. O que pode ser a sua atitude? Entendo perfeitamente, muitos dos meus clientes também tinham essa preocupação no início. Posso te perguntar qual que é o maior desafio que você está enfrentando agora? Talvez eu possa te ajudar a encontrar uma solução que se encaixe dentro do orçamento. Afinal, a gente tem outros produtos aqui que a gente pode encaixar ali para gerar valor para você, ou a gente pode reajustar a proposta, flexibilizar para poder chegar no que você precisa. Dentro disso, você vai trabalhar na resposta do cliente a escutativa. Deixa ele falar. Ele vai trazer para você os reais motivos ali pelo qual ele não está querendo seguir a negociação com você. Outra forma de você quebrar essa objeção é você retornando a pergunta para o cliente. Quando ele fala que não tem orçamento, você fala, se não fosse o orçamento, você acha que a solução foi eficaz, que ela atende de fato as necessidades que você tem? Com isso, você já vai conseguir garantir ali boas respostas para você definir ali o seu processo comercial e entregar mais valor para a solução, porque às vezes faltou ali do cliente um entendimento de que aquela solução realmente vai de fato gerar valor para ele. Ele não está nem com falta de orçamento, ele está com receio de contratar e depois perder dinheiro. Outra técnica é você explorar os porquês, você perguntar o porquê dentro de cada objeção. Pode parecer chato, mas na prática é bem interessante. Quando você pergunta por quê, você passa a entender mais a fundo qual que é a verdadeira objeção do cliente, porque a gente sabe que nem sempre o que ele diz é o que de fato representa ali aquele não. Então, por exemplo, o lead fala, agora não é o momento certo. O que o vendedor alfa faz nesse sentido? Ele vai perguntar, entendo, o que está acontecendo no momento que faz com que não seja o melhor
tempo para a gente discutir isso agora. Talvez eu possa te ajudar com uma solução que se encaixe na sua necessidade específica. Isso você já dá abertura para o cliente trazer ali alguns pontos que ele queira compartilhar com você. É importante novamente a gente voltar no ponto da escuta ativa também nessa etapa. Depois a gente vai um pouquinho mais a fundo, talvez um pouquinho mais chato, explorando a ideia do eu entendo, mas, sempre colocando o mas ali na frente. Você realmente está preocupado com ele, mas cuidado para não passar a ideia errada de que você está tentando vender a todo custo. É uma técnica útil para suavizar a objeção do cliente e mostrar o seu ponto de vista ali dentro do que vocês conversaram. Você não vai ignorar a objeção, mas vai oferecer ali um comentário que contrasta com o contexto que ele te deu. Um exemplo também. Acho que o preço está muito alto para nós. Você responde: eu entendo a sua preocupação com o preço. Realmente é importante considerar o custo. No entanto, o que muitos de nossos clientes descobriram é que o retorno sobre o investimento que obtém a médio prazo compensa o valor inicial. Posso te mostrar alguns cases de sucesso? E aí você já encaixa a sua conversa, mostrando ali resultados reais de clientes que tinham a mesma dificuldade que ele e que apresentaram ali melhora nos resultados em médio prazo. Com tudo isso, você pode transformar um não em um ainda não. Eu gosto de trabalhar sempre com a máxima de que não existe um não definitivo. Todo não é temporário, que a pessoa só não está no momento de comprar com você naquela hora. Mesmo o lead mais desqualificado pode no futuro te dar resultado. Uma frase que eu ouvi até da minha esposa, que fez total sentido para mim quando ela me falou. Ou seja, muitas vezes os leads dizem não ou não agora, mas isso não significa que a sua venda está perdida. Em vez de considerar um não como uma resposta final e já dar perda no lead, tenta transformar ele pelo menos num não agora. Que você entendeu ali que a solução faz sentido para a sua empresa, no caso você enquanto vendedor, faz sentido para a empresa que você vende, então transforme ele no não agora. E como que é o passo a passo para você pegar esse não e transformar ele no não agora? O primeiro, você tem que ter empatia. Mostra que você está entendendo a posição do lead. Isso vai criar a sensação de que você está do lado dele, que não apenas você está tentando vender alguma coisa. Exemplo, eu entendo e muitos clientes disseram a mesma coisa no início, até que eles perceberam o quanto a solução poderia mesmo resolver aquele problema que o cliente relatou ali no começo. Depois você precisa reafirmar os seus benefícios. Relembra o lead dos benefícios que ele vai ter se ele decidir avançar no processo. Como exemplo, eu vejo que o timing talvez não seja o melhor agora, talvez não é o momento para a gente realmente concluir essa negociação de fato, mas eu imagino que você ainda se preocupa com isso que você me relatou aqui na reunião. Podemos agendar uma nova reunião daqui a 30 dias e você me fala se o cenário mudou? E já sai dali daquela conversa com essa reunião agendada na sua agenda e na agenda do cliente. E segue o processo de follow-up de reunião, igual a gente conversou ali na aula anterior. E depois você tem que envolver ele também com uma promessa de futuro. O que seria isso? Você vai fazer um follow-up que ressoe com a situação atual daquele cliente, oferecendo algo relevante que ele engaje mais tarde. Como exemplo, eu sei que o timing está complicado agora, mas eu posso ajudar você a estar mais preparado para utilizar essa solução quando for o momento certo. Vou te enviar alguns materiais que podem te ajudar nesse processo e gerar um valor dentro daquilo que você me indicou como prioridade na sua empresa. Isso você pode pegar ali um material rico, que vai dar também um caminho para que ele possa resolver parte do problema, e aí você vai mostrar que você tem um compromisso com ele. Nisso você vai trabalhar um gatilho de reciprocidade, que é algo que a gente vai ver no próximo módulo. Ou seja, você está entregando um conteúdo de valor e a pessoa no futuro ela vai se sentir na obrigação de falar com você quando chegar o momento da decisão. Você vai estar mais presente na decisão de compra dela. Agora eu vou trazer alguns scripts básicos para você contornar resistências iniciais, ou seja, quando você está ligando para a pessoa pela primeira vez, os primeiros contatos ali com aquele lead, eles vão estar disponíveis aqui também na legenda dessa aula. Primeira objeção, não tem tempo para isso agora. Afinal, você está ligando para a pessoa ali pela primeira vez, é difícil ela te dar abertura. Como que você contorna? Entendo perfeitamente, sei que todos têm agendas apertadas, mas eu só preciso de 10 minutos. Seja honesto nesse tempo, não vai falar que você precisa de 10 minutos quando na verdade você vai precisar de 50. Enfim, só preciso de 10 minutos do seu tempo para te mostrar como podemos ajudar você a otimizar
problema que o lead está enfrentando. Se esse tempo não for o suficiente, podemos agendar para outro momento que seja mais conveniente, talvez amanhã às 10 horas, o que você acha? Outra objeção, não vejo necessidade disso agora. Aí você vem com o seguinte script. Compreendo, talvez você não veja necessidade agora. No entanto, você já se deparou com... Aí você vai citar uma situação ou problema que seu produto resolve. Você já perdeu o lead por um alto tempo de resposta? Muitos de nossos clientes só perceberam a necessidade depois que enfrentaram esse tipo de desafio. Objeção 3. O preço está muito alto. Você retorna com... Eu entendo, o custo é sempre uma preocupação. No entanto, a nossa solução foi projetada para trazer um retorno sobre um investimento significativo a médio e longo prazo. Muitas vezes o que parece caro inicialmente acaba sendo muito mais acessível quando vemos os resultados que ele pode gerar. Posso te mostrar algumas provas de clientes que passaram por isso? Por fim, estamos felizes com o fornecedor atual. Como que o vendedor alfa faria? Isso é ótimo, fico feliz que você está satisfeito com sua situação atual. Mas por curiosidade, você já se perguntou se existe algum recurso que poderia melhorar ainda mais o que você já tem? Eu adoraria mostrar o que nós fazemos de forma diferente e ver se poderia trazer mais benefícios para o seu time. Nesses scripts, você já garante a maior parte das objeções iniciais. E aí você deve estar se perguntando, passou pelo módulo de objeção final ali, ele não falou do bendito do problema do sócio. Vou ver com o meu sócio, vou ver com a minha esposa e por aí vai. Que é uma objeção hiper comum que você vai enfrentar no seu dia a dia. Como que você contorna isso? Na etapa exploratória, onde você vai estar entendendo o contexto do lead, pergunta para ele se ele tem algum sócio ou alguma pessoa que influencia na decisão de compra. Se ele tiver, inclua essa pessoa na agenda da reunião. Se ele falar para você que ele não consegue incluir, você vai marcar um dia onde ele consegue comparecer com o sócio para acompanhar a reunião de você. Que aí você já evita dele te dar essa resposta. Ou seja, a pessoa falou para você, respondeu que tem um sócio. Aí você perguntou, e quando que vocês têm a agenda para a gente poder conversar? A pessoa te responde com, eu tenho a agenda amanhã, mas meu sócio não consegue comparecer. Você insiste para jogar uma agenda para que o sócio possa comparecer com a seguinte desculpa. Você pode até ser um pouco incisivo nisso, dependendo do seu nível de confiança naquele lead. Olha, eu prefiro agendar com você e seu sócio para que eu possa apresentar para vocês da mesma maneira, porque senão, depois que a gente passar pela reunião, você ainda vai ter que aprovar essa proposta com o seu sócio, isso pode gerar atraso no cronograma de entrega para você, e talvez a gente não venha fechar a negociação por conta disso. O que você acha da gente organizar uma agenda quando seu sócio estiver disponível para a gente poder conversar? Isso você já matou aquela objeção. Resumindo a aula, objeção é normal, você vai lidar em 90% da sua rotina enquanto vendedor, e você tem que estar preparado para quebrar essas objeções. Eu tenho certeza que depois da aula de hoje você já deve estar ansioso para colocar todos esses scripts, esses gatilhos que eu coloquei aqui para poder quebrar as objeções do seu público. E agora uma atividade bem prática para vocês. A gente vai começar a estudar um roleplay. O que seria o roleplay? Você vai fazer ali uma simulação de um processo de vendas e quebra de objeção. Então, você vai encontrar com um amigo, vai pedir o apoio de um amigo e vai falar para ele fingir ser um lead ali que está interessado no seu produto. E você vai tentar vender ali para ele. E pede para ele trazer algumas objeções, para que você possa ir quebrando as objeções e depois pergunta para ele se você passou no processo, se ele fechou a venda com você ou não. E além disso, você vai pegar as suas últimas interações com leads e vai entender as objeções reais que você teve. Você vai mandar mensagem para eles agora para tentar quebrar essas objeções. Pode ser até que a negociação já esfriou, mas mesmo assim eu quero que você mande uma mensagem e tente quebrar ali a objeção daquele lead de maneira mais dinâmica. Se já for uma negociação antiga, começa quebrando o gelo, perguntando: oi, fulano, tudo bem? Eu tive uma nova ideia aqui para nossa conversa, o que você acha da gente falar hoje? Aí você já vai despertar um pouco de curiosidade no lead. E é importante você lembrar que objeções não são decisões definitivas. Com empatia, escutativa e as técnicas corretas, você pode transformá-las em oportunidades para você avançar no seu processo de vendas e construir relacionamentos duradouros ali com seus leads. Te vejo no próximo módulo.